Muito obrigado. Muito bem, Marcos. Eu acho que demonstrou a importância, né, da habilitação dos fundos para essa destinação, para que ela ocorra de uma maneira mais rápida e correta. O cadastro do PIS, como você mencionou, embora para esse ano ainda não obrigatório, mas é prudente que já se faça. Isso, com certeza, vai facilitar todo esse processo da transferência, né? Então, é prudente. Já que os fundos vão revisar o seu cadastro, até por prudência, isso vai ser importante também, já está habilitado aí por meio do código de PIX no CNPJ. Acho que é muito importante, né? Bom, eu não tenho nenhuma pergunta específica, né? Eu acho que a gente pode prosseguir aqui. A gente observa que nós temos destinações que são possíveis de ser feitas, e mostramos aqui 2 exemplos, e temos mais um também que alcança aí uma destinação pensando no meio ambiente. Tanto a pessoa jurídica como a pessoa física também podem destinar recursos de uma maneira segura, né? Usando a legislação como apoio e dando segurança jurídica. E temos o Alexandre Furlan, que também tem todo o expertise nessa forma de destinação, que pode falar um pouco para nós aí a respeito dessa destinação, usando aí a lei de incentivo à reciclagem. Por favor, Alexandre. Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Gildo. Obrigado a todos pelas apresentações. Estou aprendendo bastante aqui também. E a ideia aqui é falar rapidamente, né, sobre a Lei de Incentivo da Reciclagem. Vou compartilhar uma apresentação, uma lei regulamentada em 2024. Então, agora, tanto contribuinte, né, pessoa física ou pessoa jurídica, pode destinar, através do seu imposto de renda, para projetos de reciclagem. E eu vou comentar um pouquinho aqui, tá? Vou compartilhar minha tela. Me avisa se vocês estão visualizando, por gentileza. Ok. Sim. Bom, pessoal, eu acho que é sabido por muitos, né? Mas o Brasil recicla pouquíssimo, né? Hoje, as estimativas aí otimistas que o Brasil recicla 8%, né, somente de todo o lixo. Então, a gente tem um desafio absurdo. Então, a Lei de Incentivo da Reciclagem, ela vem justamente para aumentar essas taxas, tá? Então, é uma lei, como eu falei, ela é de 2021, ela foi regulamentada em 2024, né, destina em 1% do IRPJ, ou 6% do IR pessoa física. Este ano é o primeiro ano, né, que temos essa possibilidade. E quem são esses projetos, né? São empresas, organizações, né, os proponentes que trabalham, fazem a operação da logística reversa, da gestão de resíduos, trabalham com educação ambiental, trabalham com pesquisa e desenvolvimento e realmente geram esse impacto social e ambiental. E eles captam recursos através da Lei de Incentivo da Reciclagem. A lei, ela já está 100% operante, nós temos já mais de 930 projetos inscritos, 290 projetos em captação. Ano passado já foram destinados 66 milhões de reais para os projetos da Lei de Incentivo da Reciclagem. E, basicamente, né, o passo a passo, né, o proponente ele submete o projeto, o Ministério do Meio Ambiente aprova, então ele faz a captação, né, tanto com as incentivadoras ou com pessoa física. Né, como falei, agora esse será o primeiro ano, né, pela destinação da pessoa física. E depois o projeto ele faz a operação e presta contas perante o Ministério do Meio Ambiente. Bom, quem são esses projetos? Né? Nós temos cooperativas de catadores, operação da gestão de resíduos, recicladoras, as prefeituras podem ser proponentes, né? Organizações que trabalham com economia circular, com educação ambiental. Nós temos aí os números, são interessantes de compartilhar, né? Como eles estão divididos aí no Brasil. O Sudeste ainda lidera, com 480 projetos, depois vem o Sul, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, né? Então, deixando claro que é para todos os estados, né, podem inscrever projetos. E a gente aqui, né, tenta fazer uma conexão de quem realmente quer fazer a destinação com as empresas, com os proponentes, porque uma coisa é clara, né, eu até vi uma outra apresentação super legal da Receita, que hoje o governo, então, ele libera esse percentual, mas tanto para a cultura como esporte, agora a reciclagem,
ele de longe não é atingido. Por quê? Porque as pessoas elas não conhecem para quais projetos destinarem, as empresas também têm receio, não têm o lastro. E eu venho desse mundo da reciclagem, né? Há 17 anos eu empreendo no setor da reciclagem, então eu conheço os projetos que se inscreveram, foram aprovados, e essa é a ideia, de conectar, de mostrar para as pessoas quais são os projetos seguros, né, e quais elas podem destinar, também pelo impacto. E aí a gente estabeleceu essa parceria muito bacana com a Fenacom, com a Sescom também, em que a gente conecta todos esses pontos, né? Então, a pessoa que quer destinar com as contabilidades e com os proponentes. Então, é um sistema muito fácil, muito intuitivo. A pessoa física, ela entra na plataforma, ela pode colocar lá, eu quero incentivar, ela coloca os dados dela, e aí ela conecta com a sua contabilidade, né? Isso foi a primeira vez na história que teve uma conexão com a contabilidade, que é fundamental, né? A contabilidade que ajuda a pessoa física a fazer o fechamento sempre, a pessoa jurídica também. E a gente foi a primeira plataforma que realmente trouxe, né, as contabilidades para esse ecossistema. Então, isso vai de via dupla, né? Ou as contabilidades do sistema Fenacom conseguem enviar nessas notificações para todos os clientes da rede, como a pessoa ela pode entrar aqui e colocar, né, os dados dela. Olha, eu quero incentivar. Isso vai para a contabilidade, né? Então, aqui do lado esquerdo, né, a contabilidade recebe essa demanda do cliente dela e ela vai selecionar projetos, que a gente, obviamente, fez uma curadoria, entende que são seguros, e vai colocar ali, por exemplo, o valor do IR da pessoa, né? Os 6% que eu daria. E aí, vai para o lado que mostra, né? Seu contador escolheu a dedo um projeto de reciclagem aprovado pelo Ministério, mostra o projeto e aí colocar efetivar incentivo, né? E aí o contador recebe, né, essa informação, a pessoa ali vai receber, e aí ela vai acessar o Transfere Gov, que é onde ela vai destinar, tá? Então, lembrando, ó, só para deixar muito claro, a pessoa física ou a pessoa jurídica nunca vai destinar para Conectalir, é sempre para uma conta oficial, conta captação do Ministério, né, do governo, através do Transfere Gov, sempre direto, né? Então, a ideia aqui é só realmente ser um guia para a pessoa, né? Então, ela vai entrar aqui, acessar o Transfere Gov, aí ela vai conferir a conta do projeto que ela quer doar, e aí depois ela sobe o comprovante para contabilidade, que vai dar OK, e aí então ela recebe, né, a notificação, parabéns, né, você transformou o imposto em impacto. Então, a ideia aqui da Conectalir é justamente unir todas as pontas e aumentar os incentivos fiscais, contribuindo, assim, mais para o meio ambiente, reciclando mais e, obviamente, gerando mais impacto social, tá? Então, basicamente, essa é a minha apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Excelente, Alexandre. Eu acho que são informações muito úteis para que a gente possa analisar e ver e direcionar o melhor caminho. As empresas também têm o interesse em poder utilizar de benefícios fiscais, de incentivo fiscal para fazer destinação. E a fonte de conhecimento para nós, profissionais de contabilidade, é importante. Saber que existem possibilidades e que, mais importante ainda, possamos oferecer e dar segurança nesse processo. Eu acho que isso faz todo um diferencial, mostra a preocupação que temos, as empresas têm essa preocupação, até para que isso também sirva de parâmetros nos seus índices de divulgação, para que tenha aí o apoio à reciclagem, entre outras ações. Eu acho que isso é muito oportuno, né? E traz para nós aí toda essa bagagem de conhecimento e informação, porque no dia a dia a gente pode terminar deixando passar, mas eu entendo que é muito oportuno a gente ter esse conhecimento e poder oferecer e poder falar com segurança e saber com quem contar, com apoio nesse processo, né, de indicação e de acompanhamento, tá? Então, agradeço, Alexandra, as informações, eu acho que são muito úteis. Bom, o nosso tema é bastante amplo e ainda vi que ficou algumas dúvidas com relação à própria despesa médica. Então, uma pergunta que veio, mas no informe de rendimentos que eu recebi da pessoa jurídica, eu como sócio, veio valores tributáveis e valores isentos. Eu posso utilizar disso para mostrar que eu fiz o pagamento de um plano de saúde? Quer dizer, se no informe de rendimento já não vem o quanto foi dedutido, foi pago pelo contribuinte, né, como despesa médica, no plano de saúde, no caso,
a fonte de origem dos rendimentos seja isenta ou tributável, e ele tiver como comprovar que ele fez o pagamento da despesa de convênio, ele vai poder deduzir na declaração de imposto de renda. Tá? Ele precisa ter, como foi mencionado aqui, a segurança de como comprovar que ele fez esses pagamentos, né? Independente de qual foi a fonte de origem de renda que ele teve. Se couber alguma ressalva, por favor. Isso mesmo. Ele vai ter que comprovar o efetivo pagamento dentro do ano calendário, tudo direitinho. Como você falou aí, Gildo, acho que está certo. Sim, eu acho que isso termina esclarecendo, né, essa questão de como comprovar e qual vai ser a origem dos recursos, que independe se ele é isento e tributável. Aí fica o detalhe realmente da comprovação. O que coube do ECAC foi justamente, talvez, alguma dificuldade de entrar no ECAC, e talvez pelo volume dos últimos dias, em termos de acesso, talvez tenha tido alguma dificuldade para que os contribuintes pudessem ter acesso mais imediato, como normalmente a gente observava antes aí, de toda essa dinâmica do imposto de renda da pessoa física, não? Eu verifiquei, né? Teve algumas reclamações, mas foram bem pontuais. Não consegui identificar, né? Pelo menos não foi reportado para a gente algum problema técnico assim. Talvez possa ser em algum momento de grande ali no primeiro dia, no segundo dia, onde você tinha o pessoal disputando lá na internet, lá quem entregava a declaração primeiro, né? Principalmente no primeiro dia, né? Que o pessoal disputa para saber quem entrega no primeiro, segundo. Você olha aí nas redes sociais, o pessoal disputando. Então, assim, a instabilidade ao acesso ao ECAC, eu vejo que tem sido uma constante reclamação, mas a gente não consegue identificar esse problema no ECAC assim, de uma forma sistêmica, né? Então, como a gente é muito técnico, a gente está aqui na ponta, né? A gente só consegue repassar o que vem lá, o que vem de cima, né? Então, a princípio, o sistema tem sido acessado sem maiores dificuldades. Pode não ser tão rápido como o pessoal queira, né? Que às vezes você tem muita gente fazendo o acesso ao mesmo tempo, às vezes pode ficar um pouquinho devagar, né? Mas é que nem a gente reclama aqui quando o nosso computador demora 1 minuto para ligar, e antigamente a gente ficava 5 minutos esperando ele ligar, né? Pode ser também isso, né? Não sei. Também, Uma outra questão que surgiu aqui... desculpa, alguém queria falar? O Furlan, aqui de Piracicaba, só para confirmar o que o Ricardo está falando, com o nosso acordo com o SESCOM, quando tem uma demanda, alguma instabilidade, a gente tem um canal direto com o pessoal do atendimento, né, que é a primeira área que acessa, e aí a gente comunica com vocês. Nesses dias, a gente não tem... São instabilidades normais, né, como o Ricardo falou, não temos nenhuma ocorrência grave, né, mas quando tem alguma coisa, a gente faz o contato para verificar o que pode ser feito, mas por enquanto são instabilidades normais pelo número de acesso elevado, né? Deve ser. Muito bem, Furlan, bem lembrado. Uma outra dúvida que surgiu aqui é com relação, a gente teve aí uma certa dificuldade com a geração dos informes de rendimentos e aquilo que deveria estar na base de dados da Receita Federal. A pré-preenchida, ela trouxe as informações do que consta na base de dados da Receita Federal, e cabe ao contribuinte, a nós profissionais da contabilidade, observar se esses valores estão corretos, porque a responsabilidade é do contribuinte. Agora, a preocupação é ter realmente quais são esses rendimentos que o contribuinte teve na sua fonte de pagamento. E isso cabe às empresas e aos profissionais que atendem fazer essa devida apuração. Houve esse desconforto por conta desse desencontro, porque não temos mais a DIF, eu não consigo gerar o informe de rendimentos com base na DIF, porque a base já é diferenciada, não tenho mais a DIF, e aí criou esse desconforto por conta desse desencontro de valores, né? Eu acho que esse cuidado do contribuinte e o profissional da contabilidade precisa continuar observando para que a gente dê aí o melhor encaminhamento e o encaminhamento correto, principalmente, né? É isso aí, Gil. E principalmente, a gente tem que também pensar no que é um ano de transição, né? Então, realmente, está todo mundo tendo... Então, a dificuldade não é da Receita, é do contribuinte, né? Então, é um ano de transição, o pessoal tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas a maioria dos problemas, né, estão sendo resolvidos, né? Então, não vejo... não tem aquele problema que estão alarmando tanto,
de que todo mundo está errado. Existem algumas inconsistências, principalmente algumas dificuldades de declarar corretamente lá no E-Social, na Reinf, mas a gente tem visto que os contribuintes têm se esforçado bastante e têm corrigido essas informações, né? A gente chegou por semana, ter mais de 1.500 declarações retificadoras ali sendo recepcionadas pela gente. Então, é o pessoal corrigindo as informações que muitas vezes eles não tinham o conhecimento de como fazer. Então, continuo dizendo assim, é o primeiro ano, muita paciência, não briguem tanto com a Receita, né? E a gente também não pode cobrar do contribuinte também um acerto de primeira, porque as duas partes estão se adaptando a esses novos tempos. Sim. Um assunto outro que surgiu que pode ter correlação, logicamente, quando o contribuinte precisa recorrer à Receita Federal e de forma eletrônica, por conta de ter caído na malha, e ele entra com uma justificativa e comprovação, às vezes, até de despesa médica, por exemplo, que é um detalhe que andou levando contribuintes para a malha fina, por conta do volume de despesa médica. Não está errado, mas ele precisa comprovar, ou então chama atenção, e de repente fica nessa situação e precisa comprovar por meio de documentos hábeis a despesa médica. E isso é feito por meio do processo digital, né? O que tem ocorrido é o retorno disso. Às vezes a preocupação, existem processos, me foi mencionado aqui, de 2023, por exemplo, 2022, que entrou com a comprovação por meio digital, mas esse retorno até agora não houve, né? E caso, por exemplo, de restituição legítima, e aí não tem uma previsão, né? Como que seria? Porque entrando no ECAC para consultar o processo, existe lá, está em análise, né? Mas isso leva um tempo, ou não teria uma limitação de tempo para essa resposta? Como é que está isso, assim? Bom, o prazo é 5 anos, né? Sempre a gente tem que estar verificando que o prazo para a Receita lançar, para resolver ou para homologar são 5 anos. Então, mas assim, eu sei que é muito tempo para o contribuinte ficar esperando, às vezes ele fala, não consigo. A Receita tem trabalhado constantemente para tentar diminuir o número de declarações em malha, né? E tentar trabalhar com mais eficiência isso aí para diminuir esse tempo. O Receita Saúde é um exemplo que veio, né? Porque existe um número muito grande de declarações retidas em malha e a Receita precisa de um tempo e precisa de pessoal para trabalhar essas declarações. Então, às vezes, realmente, tem declarações ali que de 2022 ainda não foram trabalhadas. Isso é certo, não é uma coisa que a Receita gostaria. Eu, se pudesse, eu traria... Você fala assim, Ricardo, você queria estar trabalhando, eu já queria estar trabalhando em declaração de 25, né? Mas não é possível, nós temos prioridades, tem que ser, as prioridades legais são passadas na frente, né? E essa fila acaba tendo um fluxo ali de trabalho. Mas a Receita está trabalhando incansavelmente para diminuir ao máximo esse tempo aí e chegar nesse modo ideal da gente estar trabalhando no calendário anterior. Tá? Mas nesse momento ainda tem gente que está esperando ali, fica na fila, e infelizmente eu não tenho como resolver isso. Agora a Receita está tentando nesse primeiro semestre aqui, terminar todas as declarações de 22 que ainda estão no estoque, né? Então é um trabalho ali hercúleo que a gente está fazendo, né? Porque eu tenho as declarações que estão na malha, precisam ser trabalhadas e o nosso ritmo de trabalho ainda não está assim, no ideal, mas estamos tentando chegar lá. Não, acredito que sim. O comprometimento de vocês tem sido visível, né? Nesse encaminhamento, nessa forma de soluções. Eu acho que é um passo a passo. Atualmente a gente já vê que tem muitas soluções que já se resolvem o que acontecia no passado e acho que é o caminho, né? Então, de parabéns. Bom, eu não tenho mais perguntas aqui. Eu quero, nessa oportunidade, agradecer imensamente toda essa nossa apresentação de hoje. Vocês estão de parabéns. O nosso presidente Antônio Carlos não conseguiu entrar, mas ele acompanhou a apresentação pelo site e parabeniza cada um e agradece, né, esse tempo, essa dedicação de vocês e essa participação na live que a gente realizou por meio do SESCOM e que fica disponível para os profissionais poderem acompanhar posteriormente, todo o conteúdo disponibilizado pelo Marcos, os links que foram encaminhados. Então, a gente tem aí um conteúdo riquíssimo de informações e que vai ser muito prático e útil para todos os profissionais,
utilizarem. Estou recebendo aqui uma mensagem excelente, a apresentação de pessoas que participaram, né, a forma de destinação. Então, as entidades também do terceiro setor agradecem essa oportunidade, que também participaram conosco nessa apresentação de hoje. Houve esse acompanhamento.